Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Quero convidar já o missionário Pedro para estar vindo para cá. Nós estamos num seminário, num grande congresso, falando sobre células, falando sobre a visão do ministério Peniel. Uma visão poderosa de conquista de cidade. E nós cremos que Deus está levantando muitos líderes. Nós estamos num tempo de semear e vai haver um tempo de colher. Aleluia. Queria animar os pastores a crerem nisso. A tua colheita vai ser grande, pastor. Quero agradecer a presença aqui do pastor Evandro, a sua esposa, os irmãos da igreja de Morrentes, também pastor Alberto. Gostaria que eles ficassem em pé, pastor Alberto, pastora Ana, por favor, pastor Evandro, a pastora Juliana, né? O missionário da vez que não chegou, vamos aplaudir o Senhor, louvando a Deus por esses dois casais maravilhosos, igrejas bonitas, fortes, e vão ficar mais fortes ainda em nome de Jesus. Os membros da igreja também lá de Porto Belo, em primeiro lugar, por favor, fiquem todos em pé, os membros do pastor, depois também do pastor Evandro. E o pastor Evandro fica em pé, por favor. Amém. Pastor Evandro da sua igreja, fique em pé, por favor. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pessoal da Peniel também, gostaria que ficasse em pé aqui da minha praia, por favor, pudesse ficar em pé. Vamos aplaudir o Senhor também pela força que você nos aqui, né? E o pessoal de São Vicente também pudesse ficar em pé, o pessoal de São Vicente, pastores amados, tudo lá atrás, os missionários, equipe poderosa que vem nos abençoar, em nome de Jesus. Viajaram aí 8 horas, 9 horas de um carro para estar aqui num grande amor de Cristo. E nós agora estamos devendo, porque eles já vieram 2 vezes esse ano aqui, nós vamos ter que ir lá, vamos ter que dar um jeitinho de lá de alguma maneira. Em nome de Jesus, né? Daqui a pouquinho vai ter um clipe maravilhoso, né, do mega batismo, mas em Efésios 4:11, um texto que nós temos lido constantemente. Só queria que você pudesse entender isso, como um dia isso se revelou para mim. Eu comecei a entender e pensar no meu ministério, da forma como eu estava conduzindo ele, a igreja. E aqui é muito claro o trabalho de instrução, de treinamento para líderes, para o ministério, para o aperfeiçoamento, 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento de quem? De vocês, dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu vou passar a palavra para o missionário nesse momento. Em nome de Jesus, nós teremos 2 palestras nessa noite, teremos um intervalo, um seminário, para que você possa ser impactado, tocado, e eu gostaria que você estivesse bem ligado. Quero orar por você agora, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Também vou orar pelo meu irmão querido Pedro, missionário Pedro, abençoando a vida dele, um tremendo líder de célula, supervisor, homem abençoado. Nessa tarde o Wagner já falou, foi uma bênção muito grande, a Tânia. Foi maravilhoso e nós queremos que Deus tem coisas tremendas ainda reservadas. Até amanhã, amanhã de manhã tem um café da manhã gospel. Ninguém vai dar glória a Deus que pode. Suspenda o café, por favor. Leva tudo para casa, aquele bolo de aipim, aquele bolo de... Amanhã de manhã às 8h30 tem um café gospel. Ainda está fraco, né? Ainda amanhã de manhã tem um café gospel. Meio-dia tem um macarrão. Eu gosto de macarrão. Macarrão do Euclides, hein? Coisa tremenda. Mas agora tem uma feijoada de Deus para a sua vida, com certeza. É uma feijoada. Esse moço é um moço muito usado por Deus. E certamente, não estou falando isso para envadecer o seu coração, mas tenho visto Deus na vida dele, como no Wagner, na Tânia, e nós gostamos que ele possa estar aqui sentindo toda a liberdade para falar aquilo que Deus trouxer no seu coração. Então nós vamos orar e abençoar a vida do Pedro e a sua vida. Senhor, é tão importante para nós esse
Nós gostaríamos que a tua igreja pudesse perceber isso. Senhor Deus, a importância que o Senhor está dando para esse treinamento. Que eles possam estar, Senhor, agora tocados por Ti, seu coração preparado, a sua mente. Eu peço que o Senhor tire todo o cansaço de uma semana de trabalho, renova as suas forças. Senhor, que eles possam estar com muito amor, Senhor, para ouvir essas palavras que o meu irmão tem para trazer. Senhor Deus, e também o pastor Walter. Nós abençoamos a vida do Pedro, um jovem de Deus, que certamente, Pai, eu creio que ele vai ser usado para tocar o nosso coração e para que a gente possa reagir de uma forma maravilhosa para a conquista dessa cidade. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças e paz, amém? Amém. É um prazer estar aqui com vocês. A grande maioria não estava aqui de dia, mas eu sei aqueles que estavam, tenho certeza que foram muito edificados. O Wagner falou sobre multiplicação, a Tâmia falou sobre visão, sobre um pouco da visão das células. E como o pastor já nos apresentou, nós somos São Vicente da sede, junto com o pastor Walter, que é da Cidade Náutica, o pastor Enéas, que vocês já conhecem, o Paulo do Jockey também. E é um prazer poder realmente compartilhar sobre essa visão de célula, sobre essa visão do discipulado. Na verdade, esse tema que me colocaram para estar compartilhando com vocês essa noite é um tema desafiador, porque também é um tanto difícil conseguir em alguns minutos falar de um tema que é tão extenso e na verdade é tão importante para todos nós, com certeza. Eu queria falar nessa noite um pouco, o tema é Fator Barnabé, mas antes de entrar no Fator Barnabé, explicar o que é o Fator Barnabé, queria compartilhar com vocês um pouco que tem muito a ver sobre esse assunto. Uma pergunta, nós falaremos sobre o Fator Barnabé, sobre discipulado, e talvez muitos indagam e perguntam: poxa, nós estamos num congresso de célula, o que tem a ver um congresso de célula com o tema discipulado? E é aí que eu quero tentar entrar um pouco nesse assunto para nós entendermos um pouco mais o que é o ministério de célula junto com o discipulado. Então eu coloquei uma pergunta ali: como conciliar célula e discipulado? Esse primeiro slide é do pastor Eibe. O pastor Eibe pregou isso em um dos seus EBDs e eu pude compreender um pouco melhor sobre isso. Então vamos lá. O primeiro coração que nós temos aqui, nós chamamos a visão dos corações, é a igreja local. Nós acreditamos na verdade que a igreja local é o coração da igreja do Senhor Jesus. É o coração. Deus ele escolheu dessa forma, Deus ele instituiu dessa forma, se apresentar ao mundo, divulgar a sua palavra com foco e principalmente através da igreja local. Através da igreja local. Talvez além da igreja local existem algumas outras fontes que Deus usa para se expressar no mundo, talvez algumas agências missionárias, instituições, mas eu creio que o coração da igreja de Cristo, do reino de Deus sobre a terra, é a igreja local. E aí nós entramos no desafio, que o coração da igreja local são as células. O coração da igreja local são as células. Ou seja, na igreja local, vamos citar aqui onde nós estamos, essa igreja Meia Praia, temos a igreja Morrete, o Ministério Pineal todo. Na igreja local nós temos diversos ministérios: Ministério de Intercessão, Ministério de Diaconato, Ministério Infantil, Ministério de Jovens. Mas nós temos que entender, para nós conseguirmos compreender a visão das células e conseguirmos aplicar em nossas igrejas, em nosso meio, nós temos que entender que o coração da igreja local, o coração de tudo isso são as células. Ou seja, o principal ministério da igreja local é o ministério de células. Eu pessoalmente, eu não conheço nenhum outro tipo de trabalho ou de apresentação, de forma de apresentar o evangelho que seja tanto eficaz, tanto no evangelismo como no discipulado, que seja como as células. Não conheço nenhum outro. Então as células na verdade uma ótima ferramenta tanto de evangelização e de discipulado, e nós vamos ver isso mais para frente. Esse resto do espaço amarelo que você está vendo ali, o resto do coração da igreja local, nós podemos dizer que aí estão os ministérios que nós temos em nossas igrejas, que são importantes: diaconato, intercessão, infantil e tantos outros ministérios que são importantes, são relevantes. Mas as células, nós temos que entender que é o coração da igreja local. E aí nós temos, dentro da igreja das células, nós temos
um outro coração, que é o coração das células, que tem que ser entendido como o coração das células, que é o discipulado 1 a 1. É o discipulado pessoal. O discipulado você e aquela outra pessoa. Então, o discipulado, isso nós temos que compreender que ele é o centro, ele é o coração das células. As células existem sim para ganhar vidas para Jesus e existem também para discipular, para dar continuidade ao discipulado. O outro espaço ali que você vê o resto do coração verde, podemos dizer que são os eventos das células, que são as festas comemorativas e tantas outras coisas que nós aplicamos na célula. O momento da célula, o momento de edificação, de compartilhar a visão, quebra-gelo, tudo isso faz parte da célula. Mas nós temos que compreender que o coração da célula é o discipulado 1 a 1, é o discipulado pessoal. Isso é um detalhe muito importante. Esse é a grande ideia das células, é que todos sejam bem cuidados, é que todos sejam cuidados individualmente, não somente em grupo, como pessoas, mas precisam ser cuidados. Nós estamos aqui, talvez aqui tenha cerca de 50 pessoas, e eu não vou, nenhum pastor, nenhum líder conseguirá cuidar de todos, se nós não tivermos um discipulado pessoal, um discipulado 1 a 1. Eu coloquei algumas observações que nós temos que entender sobre essa introdução. Que a célula deve promover o discipulado. Então, como conciliar? Existe a célula, mas nós temos que entender que a célula, ela promove o discipulado. A célula, ela vai prover o discipulado. Tá? E sobre o discipulado, 2 detalhes importantes. O número de discípulos deve variar de acordo com a disponibilidade do discipulador. Tá? Então, o número de discípulos que eu vou ter deve variar de acordo com a minha disponibilidade de tempo, de condições. Então varia de acordo com o discipulado, com a disponibilidade. Ou seja, eu não posso dizer que eu posso discipular 20 pessoas, 1 a 1. Discipular é ter aquele relacionamento constante, de repente toda semana ou de 15 em 15 dias você tem um momento com aquela pessoa. Eu não consigo discipular isso. Então eu tenho o meu limite. Por causa do meu trabalho, das minhas condições, eu tenho um limite. E eu tenho que entender isso. Então o número que você vai ter no seu grupo de discipulado, ele varia de acordo com a disponibilidade. Aquele camarada que trabalha muito, quase não tem horário livre, o número de discípulos deve variar de acordo com a disponibilidade. Não adianta um camarada desse tipo querer discipular 10 pessoas, 11 pessoas, que ele não vai ter condições de ser bem cuidado. Então a nossa ideia é que essas pessoas elas sejam bem cuidadas, 1 a 1, pessoalmente, que elas sejam bem cuidadas. E outro detalhe importante, o líder não pode ser o discipulador de todos a célula. O líder precisa aprender a delegar o discipulado. Ou seja, eu sou líder de célula na minha igreja local hoje, na Peniel. E eu sei que eu não posso discipular todos aqueles que estão na minha célula. Talvez nas células menores que começaram agora, homogêneas, talvez até dê para exercer isso. Mas o líder ele não tem condições de discipular todos. Eu tenho, por exemplo, 15 pessoas na minha célula. Eu não tenho condição, disponibilidade, eu não tenho nenhuma condição de discipular todas as pessoas. Por quê? Ao mesmo tempo são muitos, ao mesmo tempo aquelas pessoas eles têm idades diferentes e alguns já têm 50 anos, 40 anos, uma idade muito diferente da minha, e alguns são de sexos diferentes, são mulheres, homens. Então, o líder de célula, ele nem sempre, a maioria das vezes, ele não vai discipular todas as suas células. Tá? Nós temos que compreender isso. Agora a questão qual é a diferença de um discipulador e de um líder? Isso que nós temos que tentar compreender. Será que pelo fato de eu ser líder e não ser discipulador, como é que gera esse relacionamento? E eu criei um slide aqui para nós compreendermos rapidamente sobre isso. No último congresso eu falei rápido sobre isso também. É que isso tem a ver com o fator Barnabé. Então olha só, para a gente entender um pouco. Tá? Por exemplo, na minha célula eu tenho 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, 4 dessas 15 são meus discípulos. São pessoas que eu estou discipulando. Tá? E as outras pessoas, eu como líder, eu tenho a obrigação de, vamos usar essa palavra, supervisionar ou cuidar que as outras pessoas da minha célula, elas também estão sendo discipuladas. Tá? E aí que o líder ele precisa aprender a delegar o discipulado.